Olá, queridos alunos e alunas do Ginásio Municipal João José Batista. Hoje nós vamos trabalhar uma das 10 classes de palavra que nós temos, preposições. Vamos saber suas definições, seu uso, os tipos e tudo mais. Preposições. A preposição é uma palavra invariável que liga dois elementos da oração. Então, dentro de uma oração, nós temos vários elementos. Então, para ligar algum desses elementos, nós utilizamos as preposições. Ela é invariável, ou seja, é uma palavra tanto para o singular como para o plural, masculino e feminino. Ela não varia, ela fica sempre igual. Ó, o exemplo. Gosto de café com leite. Então, nós temos uma oração com vários elementos. Para ligar o verbo ao objeto aqui e a palavra leite, nós utilizamos essas palavrinhas. Então, essas palavrinhas, elas recebem o nome de preposições. A preposição de e a preposição com. Então, a função dela é ligar os elementos de uma oração. Gosto de café com leite. Se eu colocasse só gosto, café, leite, ficaria sem sentido. Então, para dar sentido, precisou o quê? Dessas palavras. Então, gosto de café com o quê? Com leite. Então, esse é o uso da preposição. Aí, nós temos os tipos de preposição. Nós temos elas por contração. Quando é que nós temos uma preposição por contração? É quando a preposição sofre alteração. A preposição aqui mais artigos, vamos lá. De mais o fica dos. Olha só, eu tirei o ezinho. Então, para fazer essa contração, houve alteração. Eu tirei o e e coloquei o o. Do, ou no plural, dos. Então, isso aconteceu com todas essas outras preposições, ó. Em mais a. Foi eliminado o em e colocado o a, ou o n no lugar. Então, houve alteração nenhuma na preposição para juntar com o artigo. Então, isso é preposição por contração. É quando você muda, quando a preposição sofre alteração. Você muda algo na preposição ao juntá-la com os artigos e formar as preposições, as novas preposições. Então, é preposição por contração. Aí nós temos a preposição por combinação. Ela não sofre alteração. Preposição a mais o artigo definido os. Então, a mais a, que é igual a ao. Então, preposição a mais o advérbio onde. A mais onde. Aonde. Então, são as preposições por combinação. Aí, nós vamos ver as relações semânticas das preposições. As preposições, elas podem exprimir vários sentidos. Qual é o primeiro sentido que nós vamos ver? Modo. Quando você vai trabalhar o sentido modo, você vai saber qual preposição que você vai utilizar. Comeu um bife a cavalo. Então, como comeu? Qual o modo que ela comeu o bife a cavalo? Você vai usar a preposição a. Quando indica preço, a casa foi avaliada em qual preço? Em 1 milhão. Então, quando é que ela vai indicar a direção? Atirou sobre o herói. Então, você utiliza a preposição sobre. Companhia é outro sentido. Foram viajar com quem? Com os amigos. Instrumento. Martelava com o quê? Com qual instrumento que ela utilizava? Com. Ó, prestem atenção que a preposição com, dependendo do contexto que ela é estudada, trabalhada, ela pode ser em uma hora companhia, outra hora ela pode ser instrumento. Isso acontece com as preposições.
ela só vai ter um sentido? Não, você tem que ler a oração, ler a frase, para que você possa atribuir o sentido a ela. Aí a classificação das preposições, elas podem ser essenciais, quer dizer que elas têm que aparecer. Aí quais são as preposições essenciais? Aí nós temos aqui a lista: o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Nós costumamos utilizar mais as essenciais. As acidentais: afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, se não, visto. Aí aqui ele deu exemplos: lutou contra mim. Então, contra, ó, ela aparece bem aqui. Ela é essencial. Confiava a mim os seus segredos. O a também ela é essencial. Todos comeram, salvo tu, quer dizer, só não a pessoa. Então, salvo, ela é acidental. Aí nós temos as preposições, nós temos as locuções prepositivas, que é quando você trabalha com mais de uma palavra. Só que sempre vai aparecer a preposição. Ó, você utiliza outras palavras ao lado de, mas ó a preposição de. Antes de, ó a preposição de. Além de, com respeito a. Então, na locução prepositiva, a última palavra sempre é uma preposição. É uma expressão, é mais de uma palavra. Mas sempre vai aparecer uma preposição. Aí, quando é uma expressão com essa preposição, nós chamamos de locuções prepositivas. Então, nós temos aqui preposições. As preposições são um grupo de palavras invariáveis que tem a função de relacionar dois termos de uma mesma oração, subordinando um ao outro. Aí nós temos a preposição por combinação, nós temos a locução prepositiva, nós temos as preposições essenciais, nós temos as preposições acidentais e nós temos as preposições por combinação. Então, é aqui um quadro trabalhando sobre as preposições.